Terminar um relacionamento já é difícil, mas quando seu ex decide espalhar mentiras cruéis para destruir sua reputação, a dor é indescritível. Foi o que aconteceu com Beatriz. Mas o que o ex dela não sabia é que mentiras têm pernas curtas. E o karma tem memória longa. Bem-vindo ao Karma em Ação. Beatriz, 27 anos, era enfermeira em um hospital público. Ela havia namorado Rodrigo por 3 anos. No início, o relacionamento parecia perfeito. Rodrigo era charmoso, atencioso, romântico. Mas com o tempo, a verdadeira face dele começou a aparecer. Rodrigo era controlador. Ele não gostava que Beatriz saísse com amigas. Ficava com ciúmes dos colegas de trabalho dela. Checava o celular dela escondido. Era um relacionamento tóxico. Beatriz tentou fazer dar certo. Ela amava Rodrigo, ou pelo menos amava a ideia dele. Mas chegou um ponto em que ela não aguentou mais. Ela terminou o relacionamento. Rodrigo não aceitou bem. Ele implorou para voltarem. Prometeu mudar. Mas Beatriz foi firme. Ela sabia que precisava sair daquele relacionamento para ser feliz. Foi quando Rodrigo mostrou quem realmente era. Se ele não podia ter Beatriz, ninguém poderia. E ele ia garantir isso. Rodrigo começou uma campanha de difamação. Ele criou perfis falsos nas redes sociais e começou a espalhar mentiras horríveis sobre Beatriz. Ele dizia que ela o havia traído com vários homens, que ela era viciada em drogas, que ela roubava medicamentos do hospital, que ela era uma pessoa violenta e instável. As mentiras eram absurdas, mas algumas pessoas acreditavam, porque Rodrigo era convincente. Ele criava histórias detalhadas, falsificava conversas, até editava fotos. A reputação de Beatriz começou a desmoronar. Colegas de trabalho começaram a tratá-la diferente. Amigos se afastaram. Ela recebia mensagens de ódio de desconhecidos. O pior foi quando as mentiras chegaram ao hospital. Alguém fez uma denúncia anônima dizendo que Beatriz estava desviando medicamentos. Ela foi chamada para uma investigação interna. Beatriz estava desesperada. Ela era inocente, mas como provar? Como lutar contra mentiras espalhadas anonimamente? Ela chorava todas as noites. Pensou em desistir de tudo. Mas então ela decidiu lutar, porque a verdade estava do lado dela. E ela confiava que, de alguma forma, a justiça seria feita. Beatriz contratou um advogado especializado em crimes digitais. Ela reuniu todas as evidências, prints das mensagens falsas, perfis falsos, testemunhas que sabiam da verdade. O advogado rastreou os perfis falsos e descobriu algo interessante. Todos eles haviam sido criados do mesmo endereço IP, o endereço da casa de Rodrigo. Beatriz tinha provas, mas ela não queria apenas limpar seu nome. Ela queria que Rodrigo pagasse pelo que fez. Então ela fez uma denúncia formal por difamação e calúnia. E esperou, porque ela sabia que o karma estava trabalhando. E quando o karma age, ele não faz as coisas pela metade. A polícia começou a investigar, e o que eles descobriram foi além do que Beatriz imaginava. Rodrigo não havia atacado apenas ela. Ele tinha um histórico. 2 ex-namoradas anteriores também haviam sido vítimas dele. Ele havia espalhado mentiras sobre elas também. Uma delas havia até tentado suicídio por causa do assédio. Com múltiplas vítimas e evidências sólidas, o caso ganhou força. Rodrigo foi indiciado por difamação, calúnia, assédio e crimes cibernéticos. Mas o karma não parou por aí. Lembra das mentiras que Rodrigo espalhou sobre Beatriz no hospital? A investigação interna provou que ela era completamente inocente. E mais, descobriram que a denúncia anônima havia sido feita do telefone de Rodrigo. O hospital não apenas inocentou Beatriz, mas emitiu um comunicado oficial defendendo sua reputação e ameaçando processar quem continuasse espalhando as mentiras. Enquanto isso, a história de Rodrigo se espalhou. As redes sociais que ele usou para atacar Beatriz agora se voltaram contra ele. Pessoas compartilhavam a história, expondo o que ele havia feito. A empresa onde Rodrigo trabalhava viu a repercussão. Eles não queriam associar sua marca a alguém acusado de assédio e difamação. Rodrigo foi demitido. Mas tem mais. Lembra que Rodrigo havia começado a namorar outra pessoa logo após o término com Beatriz? A nova namorada viu toda a história e percebeu que estava com um homem perigoso. Ela terminou com ele publicamente em um post viral onde contava que Rodrigo já estava mostrando sinais de controle e manipulação. O post teve milhares de compartilhamentos. O julgamento de Rodrigo foi rápido. Com tantas evidências e múltiplas vítimas, não havia como negar.
Ele foi condenado a pagar uma indenização pesada para Beatriz e as outras vítimas. Mas o dinheiro era o menor dos problemas dele. Rodrigo agora tinha antecedentes criminais. Sua reputação estava destruída. Ninguém queria contratá-lo. Ninguém queria se relacionar com ele. Ele perdeu o emprego, perdeu amigos, perdeu a família que se envergonhou dele. Ele se tornou exatamente aquilo que tentou fazer Beatriz parecer, uma pessoa isolada e rejeitada. Beatriz, por outro lado, foi completamente vindicada. O hospital a promoveu. Seus amigos voltaram e pediram desculpas por terem duvidado. Ela recebeu mensagens de apoio de centenas de pessoas. Ela usou parte da indenização para criar um projeto de apoio a vítimas de difamação e assédio digital. Hoje, ela ajuda outras pessoas que passam pelo que ela passou. E mais, ela encontrou um novo amor. Um homem gentil, respeitoso que a trata como ela merece. Ela é feliz, ela superou. Rodrigo tentou destruir Beatriz, mas acabou destruindo a si mesmo, porque o karma não perdoa quem usa mentiras como arma. A história de Beatriz nos ensina algo fundamental: mentiras podem machucar temporariamente, mas a verdade sempre prevalece. E quem usa mentiras para destruir os outros acaba se destruindo. Rodrigo achava que poderia controlar a narrativa, que poderia fazer Beatriz parecer a vilã. Mas ele subestimou duas coisas: a força dela e o poder do karma. Se você está passando por algo parecido, se alguém está espalhando mentiras sobre você, não desista. Documente tudo. Procure ajuda legal. Confie que a verdade vai aparecer. E lembre-se, quem precisa mentir para te derrubar já perdeu, porque a verdade é mais forte que qualquer mentira. Esta foi mais uma história de karma em ação. Se você já foi vítima de difamação ou conhece alguém que foi, deixe seu like, inscreva-se no canal e compartilhe sua história nos comentários. Juntos somos mais fortes. Nos vemos na próxima história. Até lá, lembre-se, a verdade sempre vence.